Bom dia a todas, a todos. Hoje vamos ler junto o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 e 26, que apresenta uma das duas versões das bem-aventuranças que encontramos nos Evangelhos. A outra versão, como veremos depois, encontra-se no Evangelho de Mateus. Começamos então a ler o Evangelho desse domingo. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Antes desse momento, só para dar um contexto, teve o episódio da cura realizada por Jesus de um homem com a mão atrofiada. Uma cura realizada no dia de sábado e que provocou o enfurecimento de escribas e fariseus. Não obstante isso, Jesus forma um grupo de 12 apóstolos, 12 número simbólico que representa as 12 tribos de Israel, e é seguido por multidões que não provêm só de terras sagradas como Judeia e Jerusalém, mas também de territórios considerados impuros, porque pagãos, que são o litoral de Tiro e Sidônia. Bom, no versículo 20, o evangelista Lucas nos apresenta a sua versão das bem-aventuranças. De fato, como mencionamos no início, nos evangelhos encontram-se duas versões de bem-aventuranças. A primeira, no evangelho de Mateus, capítulo 5, onde há 8 bem-aventuranças, mas ali em Mateus, Jesus se dirige àqueles que devem escolher se entrar ou não no reino de Deus. É um convite que Jesus faz. No Evangelho de Lucas, que examinamos agora, no capítulo 6, versículo 20 e 21, a pobreza é uma condição que os discípulos já escolheram. Os discípulos aqui já se encontram no reino, porque se vocês lembrarem, no episódio da semana passada, do episódio da pesca, do chamado, eles já tinham deixado tudo e o seguiram. O evangelista diz: Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado significa imensamente, extraordinariamente felizes. Quando Jesus diz vocês pobres, ele se refere aos discípulos. Jesus nunca proclama abençoados os pobres que a sociedade produziu, que são infelizes, e é tarefa da comunidade cristã tirá-los da condição de miséria. Desde sempre, a erradicação da pobreza foi a vontade de Deus expressa. De fato, no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, encontramos essas palavras: Isso deve acontecer no meu povo, que ninguém esteja passando necessidade. E o evangelista Lucas coloca esse cumprimento dessa palavra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde o evangelista escreve: a comunidade cristã primitiva dava um forte testemunho da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque nenhum deles era necessitado. Então, em Lucas, bem-aventurados são aqueles que livremente e voluntariamente entraram nessa condição e não são abençoados por serem pobres, são abençoados pela resposta de Deus à escolha deles. Portanto, entraram em uma condição voluntária de pobreza, tendo deixado tudo, mas Jesus logo assegura: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Reino aqui não indica uma extensão geográfica, mas significa o governo de Deus, Deus Pai que toma conta de vocês. Deus cuida e cuidará de vocês. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus, isto é, uma sociedade alternativa, onde, em vez de acumular para si mesmo, se compartilha generosamente com os outros. E com aquele que faz isso, há a resposta de Deus que toma conta dele e de quaisquer elementos negativos consequência dessa escolha, a necessidade, a fome, o choro, a perseguição. Tudo isso é neutralizado pela ação do Pai. Praticamente, o evangelista está dizendo: vocês que fizeram uma escolha a favor dos outros, não se preocupem,
pois Deus cuidará de vocês. Então, essa bem-aventurança não consiste tanto na escolha da pobreza, mas na ação de Deus como Pai. Tanto que ele diz: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haverais de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Qual é a causa, então, dessa perseguição? Jesus adverte aos discípulos que a escolha do reino de Deus comportará recusa por parte da sociedade, especialmente da instituição religiosa. Mas qual o motivo de todo esse ódio? A causa é porque a bem-aventurança da pobreza torna a pessoa completamente livre. Jesus diz: por causa do Filho do Homem. Jesus nos evangelhos é chamado de Filho de Deus, ou seja, Deus em sua condição humana, e Filho do Homem, que significa o ser humano na sua condição divina, que não é um privilégio extraordinário de Jesus, mas a possibilidade para todos nós que acolhemos Jesus. O ser humano em sua condição divina é um ser que se torna totalmente livre. E a instituição, qualquer instituição, tanto religiosa como política, detesta pessoas livres, porque ela quer dominá-la, submetê-la. Por isso, desencadeia a perseguição. E Jesus diz: não se preocupe, porque Deus está do seu lado. Deus, entre aqueles que perseguem e aqueles que são perseguidos, está sempre do lado dos perseguidos. Eis porque Jesus acrescenta: alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. O verbo usado pelo evangelista é lindo. Alegrai pode ser traduzido como pulai de alegria. Indica uma alegria irreprimível. Pois será grande a vossa recompensa no céu. E naturalmente é importante dizer que céu aqui não significa que a recompensa será após a morte, mas a recompensa imediata já existe. E aí aqui ele fala de profetas, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Jesus não diz os nossos antepassados, ele se distancia do povo de Israel. Mas ele coloca a atenção no quem é o profeta. O evangelista quer explicar quem é o profeta para Jesus. É aquele que torna visível em sua própria existência, no próprio comportamento, o Deus invisível e manifesta a vontade de Deus. Então a escolha, a adesão à mensagem de Jesus transforma todo discípulo em profeta. O papel de nós como discípulos é de ser profetas. E depois tem uma novidade, que é quando Jesus fala dos ricos. No versículo 24 diz: ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Esse ai de vós, que sempre foi entendido como uma ameaça de Jesus, na realidade não é ameaça, não é maldição, é uma comiseração de Jesus. Jesus expressa o lamento fúnebre pelos ricos. O ai de vós refere-se à expressão hebraica oi, que era um lamento fúnebre. Jesus chora já como mortos ou ricos, que são aqueles que, em vez de compartilhar com os outros, acumularam só para si mesmo. Então, Jesus também finaliza falando dos falsos profetas. Qual é o critério para entender se é um profeta real, verdadeiro, ou é um falso profeta? Ele diz: se o sistema, os chefes de poder te encorajam, te louvam, significa que você traiu a mensagem de Jesus. Quando, ao contrário, o sistema de poder que governa a sociedade te contrasta, te persegue, te calunia, então podes ter certeza que estás do lado do Senhor. Porque enquanto o profeta torna visível um Deus que está sempre do lado dos oprimidos, nunca de quem oprime, o falso profeta é aquele que, pelo próprio interesse, esconde o vulto de Deus.
O verdadeiro profeta está do lado de Deus, o falso profeta defende o poderoso. O profeta denuncia as injustiças, o falso profeta as encobre. Então, essa também é uma página do Evangelho, como sempre, repleta de alegria, entusiasmante. E é uma alegria compartilhá-la com todas e todos vocês. Até semana que vem.